Santos encerrou a preparação ontem em São Paulo para a partida de logo mais contra o Red Bull Bragantino. Alguma surpresa nos momentos finais desta preparação ou já podemos cravar o time que vai entrar jogando hoje para essa decisão, para esse jogo único, né, meu caro Giovanni Afonso? É uma partida realmente decisiva, não tem qual é. Quem levar a melhor no dia de hoje chegará à final do Campeonato Paulista. Saberemos esta noite quem será o primeiro finalista do Paulistão. Alguma novidade no treinamento de ontem no CT Joaquim Grava, meu caro Giovanni Afonso? Marcão, em termos de novidades em relação ao time titular, nenhuma novidade, muito pelo contrário, só confirmações. Ontem o Santos fez um treinamento no CT Joaquim Grava, CT do rival Corinthians. Ali o Santos foi recebido pelo presidente Augusto Melo, pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, que inclusive jogou no Santos em 2004. Lembra dele, Marcão? Primeiro volante ali, bom jogador. Fabinho, primeiro volante, né? Isso. Eu lembro dele, moreninho, né? Isso. Lembro, bom jogador, não era mau jogador não. Bom jogador. Santos foi recebido ali pela diretoria do Corinthians e fez o seu treino ali, o último treino preparatório no CT Joaquim Grava. Uma atividade que serviu como ali dar os toques finais no trabalho tático de Fábio Carille e no final da atividade, muito treinamento de pênaltis, penalidades máximas foram um dos grandes focos ao longo dessa semana, Marcão. Como eu disse, em relação ao time titular, sem surpresas. O Santos vai a campo com o time que vamos trazendo ao longo de toda essa semana, com João Paulo no gol, com Rainer na lateral direita, Gil e Joaquim, a dupla de zaga que sempre vem jogando, com Felipe e Jonathan na lateral esquerda. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Na frente, Pedrinho, Guilherme e Julio Furch, Marcão. Eu falei sobre novidades, sobre surpresas em relação ao time titular, nenhuma, mas há sim uma surpresa negativa. Aderlan não conseguiu se recuperar, existia uma expectativa que pelo menos no banco de reservas o lateral direito poderia estar, porém não, o jogador em nenhum momento treinou com bola ao longo da semana, portanto ele pode nem ser relacionado para a partida de logo mais, Marcão. Tá aí o Aderlan, lesão grau 1, né? Não evoluiu na recuperação a tempo de estar em campo na partida de hoje. Um desfalque importante, então são dois desfalques, né, Giovanni Afonso? Otero, suspenso, ele que será julgado hoje, corre risco de tomar ali até 6 jogos de punição, e também o Aderlan. Em contrapartida, o Giuliano volta a ser titular desde o começo da partida. É a grande novidade do Santos, é o retorno do Giuliano nesta noite, Giovanni. Sim, Marcão, essa é a grande novidade, a volta do Giuliano à equipe titular, ele que não era titular desde a segunda rodada da fase de grupos, quando o Santos bateu a Ponte Preta na Vila Belmiro por 3-1, então está de volta, está 100%, como falamos na programação de ontem. Em relação ao seu problema muscular, Giuliano está zerado, está 100%. A questão do Giuliano é ritmo de jogo. O Giuliano não terá condições de atuar os 90 minutos, claro, há muito tempo que ele não atua por esse longo período, então a expectativa ali de aos 60, 70 minutos da segunda etapa ele ser substituído, e aí vai depender do que o Fábio Carille vai querer para as táticas nesse jogo, Marcão. E uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, tirando a saída do Aderlan para a entrada do Rainer, olha que interessante, essa equipe que vai ser titular na partida de hoje é a mesma equipe que foi titular na primeira rodada do Campeonato Paulista, repito, exceto ali o Aderlan, é a mesma equipe que entrou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o que mostra uma constância dessa equipe. Claro, o Giuliano não atuou grande parte do Campeonato Paulista, mas para começar e para terminar a competição, o Santos vai com a mesma espinha dorsal, Marcão. Essa é uma ótima informação, Giovanni, o que mostra que o Carille hoje tem praticamente aquele time que ele imaginou como ideal, né, no começo do campeonato, porque o Pedrinho começa o campeonato, os 2 primeiros jogos, o Pedrinho é titular. Na sequência do campeonato, o Otero ganha a posição do Pedrinho, né? O Rainer também era reserva. Então, na sequência do campeonato, o Rainer ganha seu espaço. Seja pela esquerda, no lugar do Jonathan, seja pela direita, no lugar do Aderlan. Então, é o Santos
podemos dizer, com força máxima. É claro que o Aderlan é um jogador experiente que fará falta, não tenha dúvida nenhuma disso. Agora, em contrapartida, você tem o Rainer, que é um jogador que foi muito bem durante todo o campeonato, um jogador até com características diferentes a do Aderlan, né? O Aderlan é um jogador mais equilibrado, podemos dizer, e o Rainer é um jogador mais intenso, é um jogador mais ofensivo, né? Que claramente vai precisar um pouco mais também ali da proteção do meio-campo e também do retorno do Pedrinho para marcar, né? O Pedrinho vai precisar ajudar mais o jogador Rainer do que ajudaria talvez o próprio Aderlan. Então, é um time perto do ideal, considerando aquilo que o Carille tem em mãos, né? E aí vamos ver o Pedrinho, né, Giovanni Afonso? É a chance do Pedrinho mostrar que tem condições de jogar no Santos. Porque o Pedrinho recebe mais uma oportunidade. Durante os últimos dias existia essa dúvida, Pedrinho ou Patati? E me parece que o Fábio Carille optou pela experiência ao invés da juventude. Eles são dois jogadores novatos, né? Um de 24, o outro de 20 anos. Mas é claro que o Pedrinho tem uma rodagem maior, tem uma minutagem maior no futebol, né, Giovanni Afonso? Marcão, você foi muito feliz. São dois garotos, né? E dois garotos que a gente pode dizer que em estilo de jogo lembram muito os meninos da Vila, meninos dribladores que vão pra cima. Eu acho que no elenco do Santos, Pedrinho e Wesley Patati são esse resquício que temos daquela época de ouro dos meninos da Vila, Marcão. Mas para a partida de hoje, por se tratar de uma semifinal de Campeonato Paulista, Fábio Carille optou por aquele menos jovem, podemos dizer, aquele que é mais experiente, que no caso é o Pedrinho, um jogador que já jogou no América Mineiro, já atuou pelo São Paulo, foi ali para o exterior, voltou para o Santos e nessa temporada ele vai para o seu 8º jogo como titular. Olha que interessante, o Pedrinho recebeu 8 oportunidades como titular, enquanto que o Wesley Patati vai para o seu 5º jogo no ano, nenhum como titular. Então, especificamente para essa partida, por se tratar de uma grande decisão, um jogo pesado, jogo na capital, mais de 45 mil santistas acompanhando a partida no estádio, o Fábio Carille optou por Pedrinho, que é um jogador que precisa de confiança, precisa ser abraçado, Marcão. A gente sempre vem dizendo aqui, o Pedrinho tem qualidade, no 1 contra 1 é o melhor jogador do Santos e tecnicamente tem condições de ser o melhor atacante do Santos. Mas falta confiança, falta o depois do drible. Driblar ele consegue fazer isso a qualquer momento, mas o último passe, aquele cruzamento, aquela finalização é o que está faltando para o Pedrinho. E espero, Marcão, que hoje, dia 27/3, seja a ressurreição ali do Pedrinho, que ele coloque o pé na forma, mantenha a calma e volte a brilhar aí na sua carreira. E tenho certeza que vai ser hoje, Marcão. Tomara, meu caro Giovanni Afonso, que hoje o Pedrinho consiga fazer o seu melhor futebol, consiga fazer o seu melhor jogo numa partida que pede isso, numa partida decisiva. Não só o Pedrinho, como todos os jogadores hoje precisam se superar, né? Eu falava fora do ar com o Giovanni, aquilo que parecia resolvido, que era o setor defensivo do Santos, voltou a nos gerar dor de cabeça, ou seja, o setor defensivo do Santos, que foi muito elogiado por nós e por todos no início do Campeonato Paulista como um setor defensivo seguro, nos últimos jogos pareceu uma peneira, né? Foi muito mal o setor defensivo do Santos. Então espero que o Santos hoje consiga ter uma partida eficiente defensivamente, que o Jonathan faça a sua melhor partida no ano, que o Joaquim volte a jogar o seu melhor futebol, né? Que o Gil, jogando na Neoquímica Arena, estádio que ele tão bem conhece, né? Gramado que ele tão bem conhece, que o Gil consiga manter as suas boas atuações, que o Rainer consiga mais uma vez fazer um bom jogo e mais do que isso, que o nosso meio-campo volte a funcionar, né? Com o João Schmidt, Pituca e Juliano. Esse meio-campo que é o meio-campo titular do Santos, ou seja, o Santos tem força máxima no meio-campo. Então espero realmente que o Schmidt e o Pituca, que caíram de rendimento nos últimos jogos, voltem a desempenhar um bom futebol. Porque se isso acontecer, Giovanni, eu acho que o Santos, na pior das hipóteses, vai levar a decisão para os penais. Na pior das hipóteses. E eu confio muito no Julio Furt. Eu acho que o Furt tem uma estrela muito grande, né? Eu acho que é um jogador preparado para jogos importantes, para jogos decisivos. Então eu tô com um sentimento bom, viu, Giovanni? É claro que a gente sempre se preocupa com as questões individuais,
né? E aí eu quero já abrir o leque para você, para que você fale um pouquinho sobre o nosso adversário, para que você fale sobre esse Red Bull Bragantino, que é um time bem arrumadinho, que é um time complicado, é um time encardido, esse time do Pedro Caixinha. Como vem o adversário do Peixe, o Red Bull Bragantino, Giovani? Marcão, o Red Bull Bragantino, que eu concordo com você, é uma equipe perigosa, Marcão. O Red Bull Bragantino recebeu dias a mais de folga desde a vitória contra a Inter de Limeira no Nabi Abichedi por 3-0. Os jogadores receberam de segunda-feira da semana passada até quinta-feira de folga. Então olha aí, a gente reclamando às vezes que o Santos recebeu 2 dias de folga. Os atletas de Pedro Caixinha receberam 4, mas claro, eles vieram de uma sequência maior de jogos por conta da pré-Libertadores, Marcão. Ao longo da semana, o Pedro Caixinha vivia a expectativa da recuperação de 2 jogadores que poderiam inclusive ser titulares. Um pouco mais difícil seria a volta de Lucas Evangelista, que sentiu um edema na sua coxa, há um bom tempo já está fora, porém não conseguiu se recuperar a tempo. Talvez, se o Bragantino passar para a final do Campeonato Paulista, ele esteja à disposição. E a grande baixa é o Meia Lincoln, Marcão. Ele foi substituído contra a Inter de Limeira, sentindo dores na coxa em um primeiro momento. O departamento médico do Massa Bruta acreditou que não seria nada tão grave ali, seriam apenas dores, porém o jogador passou todos os dias dessa semana preparatória de data FIFA na academia, algo bem similar ao Aderlan. Portanto, Lincoln também está fora da partida. Sem Lincoln e sem Lucas Evangelista, Pedro Caixinha perde 2 dos seus meias. E qual é a solução? Pedro Caixinha vai utilizar a escalação que utilizou em alguns jogos da pré-Libertadores. Recua Eduardo Sacha para jogar ali de meia, de segundo atacante, e coloca Thiago Borbas como o camisa 9 da equipe. Uma provável escalação do Red Bull Bragantino tem Cleiton no gol, Nathan Mendes na lateral direita, Lucas Cunha e Luan Cândido na zaga. Luan Cândido que conseguiu um efeito suspensivo para jogar essa semifinal, e Juninho Capixaba na lateral esquerda. No meio campo, Jadson, Eric Ramírez e Eduardo Sacha. Na frente, Elinho pela direita, Vitinho pela esquerda e Thiago Borbas no comando de ataque, Marcão. Tá aí o Red Bull Bragantino, provável para a partida de logo mais contra o Santos, né? O Lucas Evangelista fora é uma ótima notícia, por mais que ele já não jogue há algum tempo, né? O Lucas Evangelista, naquela partida que fomos em Bragança Paulista, ele já estava fora, permanece fora. Contra o Santos, o Evangelista joga muito bem, é um jogador que me agrada, mas contra o Santos ele vira um leão, né? Contra qualquer time, o Lucas Evangelista é um gatinho. Mas contra o Santos, que joga esse camisa 8 do Bragantino, esse Lucas Evangelista, é uma barbaridade. Então, ele fora, o Bragantino perde no meio-campo, por mais que o Eric Ramírez não seja um mau jogador, mas o Lucas Evangelista, no meu ponto de vista, é mais jogador que o Eric Ramírez, e perde também o Bragantino de não ter o Lincoln, né? O Sacha é um jogador versátil, a gente sabe disso, mas é claro que você não ter um meia de origem, Giovanni Afonso, você perde ali qualidade naquele toque final, né? Naquela enfiada de bola. Então, e claramente você faz com que o Bragantino queime opções, né? Porque o Borbas, por exemplo, é um jogador ali que poderia entrar no segundo tempo, vai começar jogando desde o início. O Eduardo Sacha já é um jogador com idade um pouco mais avançada, também vai se desgastar bastante durante o jogo. Então, a verdade aí é o seguinte, eu acho que essas duas ausências do Bragantino, elas são importantíssimas para o Santos, viu, Giovanni Afonso? São importantíssimas para o Peixe. Perde muito o Bragantino sem Lincoln e sem Lucas Evangelista, viu? Concordo com você, Marcão. Eu acho que o Thiago Borbas é sim um bom centroavante, um centroavante competente, Marcão. E acho que se ele fosse colocado ali no lugar do Sacha, por exemplo, eu acho que não seria uma ausência tão grande. Mas qual que é o problema, Marcão? O Red Bull Bragantino, na prática, está jogando com 2 centroavantes. E o que acontece? Ele deixa de ter poder de meio campo para ganhar poder dentro da área, Marcão. E aí, o Santos dentro da área está muito seguro. Eu acho que ali em bolas aéreas, ali a proteção no miolo de zaga com Gil e Joaquim, o Santos está muito bem protegido. Eu acho que Sacha com Thiago Borbas fazendo essa dupla de centroavantes, eu acho que não vai ter nenhum problema. Agora, Marcão, esse buraco que vai ficar no meio campo do Red Bull Bragantino pode ser bastante benéfico para o Santos,
Pois esse é o principal problema de marcação, né, Marcão? A gente sempre fala das alas ali, principalmente o lado esquerdo da defesa com o Felipe Jonathan, mas eu acho que essa entrada da área, o Santos não estava encontrando ali uma boa marcação. As equipes tocavam muito fácil a bola ali. E sem um meia por parte do Red Bull Bragantino, fica mais fácil para o Santos fazer essa marcação, Marcão. Então, olha, eu acho que Fábio Carille deve estar agradecendo muito aos céus essa ausência dos meias do Red Bull Bragantino por causa disso. Dentro da área, ele está seguro com Gil e Joaquim. E vai ficar um buraco ali pela ausência desse meia, Marcão. Tá aí, jogo realmente bom, hein? Jogo muito bom hoje na Neoquímica Arena, na minha opinião, são dois times bem próximos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, você vai ver os números do Bragantino, os números do Santos, retrospecto entre as equipes, tem muita informação ainda aqui no Redação Varanda, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo Binatti, pro Marcos Macedo, que tá falando que é fundamental pra vitória, é o resgate do bom futebol do Pituca e o Schmidt, com o Juliano de volta, peixe mais experiente que o Braga. Concordo contigo, Marcos, acho que a vitória do Santos passa muito pelo bom futebol do meio-campo, do Schmidt e do Pituca. Caíram demais nos últimos jogos, assim como o Joaquim. Concordo contigo. Eu acho que o Felipe Jonathan hoje não vai jogar tão mal como tem jogado. Não é possível que o Felipe Jonathan, num jogo como esse, jogador já experiente, por mais que ele tenha 25 anos, Felipe Jonathan é experiente já. Precisa jogar mais. Entendeu? Precisa jogar mais. Hoje é jogo pro Felipe Jonathan calar os críticos. Entendeu, Felipe? Eu não sou fã do Felipe Jonathan, mas ele tem potencial para jogar mais. Tem que jogar mais, tem que deixar tudo em campo hoje. Então não adianta ser líder só nos vestiários. Não adianta ser líder só no grito de guerra. Tem que ser líder em campo, Felipe. Tem que jogar bola, você tem potencial para jogar mais. Então a gente não pode ter medo do Felipe Jonathan hoje, tem que jogar bola, pô. Entendeu? O Joaquim, que é um baita zagueiro, o Joaquim tem que fazer o melhor jogo da tua vida hoje. Se o sistema defensivo do Santos funcionar, o Santos vai meter um gol lá dentro. Um gol a gente faz lá hoje. Entendeu? O Furt coloca uma pra dentro. Agora, precisa ter um sistema defensivo funcionando. Entendeu? Então não poderemos ter erros individuais hoje, como estamos tendo nos últimos jogos, né?